Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste quarto trimestre de 2022, lição dos adultos, que está tratando tematicamente dentro do livro do profeta Ezequiel. E como pano de fundo, nós estamos estudando escatologia bíblica. No sentido da escatologia bíblica, nós temos o tema do trimestre, a justiça divina, e o subtema do trimestre, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Estamos diante da lição de número 8, cuja temática é o bom pastor e os pastores infiéis. Nesta semana inteira, nós estamos estudando sobre o bom pastor e os pastores infiéis. Nós já vimos na segunda-feira que o cajado de Davi continuou no comando da nação de Israel, onde nós aprendemos que pastor, no sentido lá do Antigo Testamento, era um líder. Davi liderando a nação de Israel, um líder político. Na terça-feira nós vimos que o profeta Micaías viu Israel como ovelhas dispersas sem pastor. Mais uma vez apresentando pastor, o termo pastor como um líder político. Mas a expressão ovelha sem pastor foi utilizada no Novo Testamento, em Mateus 9, versículo 36, e nós lemos na quarta-feira que Jesus via o povo de Israel como um rebanho de ovelhas sem pastor, no sentido político e no sentido já religioso, fazendo uma mescla, porque agora nós comentaremos ele fora do sentido político e entraremos no sentido religioso. Ovelhas sem pastor, apesar de Israel ter vários líderes, ter sinédrio, ter sacerdócio, ter toda aquela questão política que veio de Roma, mas Jesus via Israel como ovelhas sem pastor, sem rumo, tanto politicamente na terra como espiritualmente o rumo do céu. Não tinha. Inclusive, comentamos que muitas igrejas, os membros das igrejas também não têm o rumo do céu, não mira, não espera. Tem uma coisa muito interessante que está lá em Atos capítulo 2, versículo 9 a seguir, é que os anjos vêm do céu, aparecem diante do povo, Jesus tinha acabado de subir e dizem, 2 e 9 a seguir, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que em cima foi recebido no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Mas é uma repreensão, tipo assim, não entendi, vocês estão parados agora por quê? Estão olhando aí para o templo, por quê? Por que vocês não vão fazer o que ele mandou? Vão para Jerusalém, fique lá até que do alto seja revestido de poder? Então, parece que falta rumo. Quando falta rumo, a pessoa não sabe para onde ir, tem que parar e ficar olhando mesmo para ver se vem uma luz para alguma coisa. E nós percebemos isso em muitas igrejas. E isso se dá pelo fato que muita gente não tem líder. Lamento dizer. Logo, não tem pastor. Então, no texto de ontem, nós vimos que Deus prometeu dar à sua igreja pastores segundo o seu coração. Então nós já entramos na linha da igreja. E hoje, sexta-feira, Efésios capítulo 4, versículo 11, nós comentaremos sobre o Senhor deu pastores à sua igreja, o corpo de Cristo. A igreja é o corpo e o Senhor deu pastores. Este é o nosso quinto vídeo da semana. Você tem 4 para trás e, querendo Deus, terá mais um amanhã. Então você deve assistir todos para que você compreenda a dinâmica, tá bom? Aproveito para te convidar para se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, comentar, tá? Deus te abençoe. Vamos ler o texto da carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Faremos leitura na tradução Revista Almeida e corrigida, fazendo uso da Bíblia de Estudo Matthew Henry, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. O texto de hoje ele é um tanto pesado e é um tanto revelador. Eu gostaria que você prestasse muita atenção comigo. Efésios 4 e 11 diz: E ele mesmo, observe, ele mesmo, deu uns para apóstolos, ele deu de presente. Ele deu a quem? Deu à igreja. Ele mesmo deu de presente uns para apóstolos, precisa ter apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele mesmo deu. Aí vem a pergunta, ele deu por quê?
porque a igreja precisa. E para quê? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ele deu porque ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério, ou seja, ele deu para a obra do ministério, querendo o aperfeiçoamento dos santos, e para a edificação do corpo de Cristo. O tema da semana diz o bom pastor e os pastores infiéis. Nós agora não estamos falando de pastor como líder no Antigo Testamento, líder político. O objetivo aqui agora no Novo Testamento, a partir de Efésios 4 e 11, da nossa leitura da semana, hoje sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022, é que ele deu pastores na essência do termo daqueles que vão cuidar da igreja. Preste atenção. Ele mesmo deu. O Senhor Jesus, querendo que a igreja cresça, querendo que a igreja desenvolva, querendo que a igreja expanda, ele escolheu apóstolos, que são aqueles que saem quebrando as picadas, vai onde não tem ninguém, e ele leva a primeira semente da palavra. Ele escolheu os profetas, que profeta aqui não é aquele que profetiza, que tem o dom profético ou que tem o ministério profético, não. Esse aqui é dom ministerial, não é o ministério do Antigo Testamento. Esse aqui é o dom ministerial de profeta. Deixa eu te explicar. É o pregador da palavra. O pregador da palavra aqui é o profeta. Por quê? Usa a palavra de Deus quando usa a palavra de Deus, tá bom? Quando o pregador usa a palavra de Deus, ele é profeta. Por quê? Porque ele está bebendo na fonte desta profecia. Aí ele vai transmitir o que diz esta profecia. Quando ele fala do próprio coração, já da própria boca, sem nenhuma relação com as escrituras ou com a inspiração divina, nós já dissemos em momentos anteriores neste trimestre que este atalaia corre o risco de responder pelas suas próprias palavras. Mas aquele que prega a palavra de Deus com base na palavra de Deus e transmite ao povo os oráculos do céu contidos na palavra de Deus, numa mensagem expositiva, numa mensagem temática, numa mensagem textual mais direcionada pelo Espírito de Deus, este é o profeta. Então Deus escolheu apóstolos, Deus escolheu profetas. Deus escolheu evangelistas. Evangelistas. Quem é evangelista? O apóstolo vem e lança a semente. O profeta fala da palavra de Deus ao povo. E o evangelista, profeta / pregador, e o evangelista senta e espalha a palavra de Deus. Ele evangeliza, ele anuncia por todos que estão ali em volta. Uma crítica que eu faço é que nós falamos muito em missão, mas toda semana tem o culto de missão, certo? Mas e qual é o resultado? A gente fala, em alguns casos bota a bandeirinha lá, etc. Mas e aí? Parece que nós vivemos hoje dentro das igrejas aguardando que as pessoas venham para dentro das igrejas para aceitarem Jesus como Salvador. Está escasso, ainda há quem faça, mas são poucos os que se organizam e dizem, não, aquele bairro ainda não foi alcançado. Aquela rua ainda não cheguei, não passei naquele setor. Estes são os evangelistas. Não evangelista de título, porque tem muita gente preocupada com o título, com o cargo, e não com a função. Sou evangelista. Ufa, sou evangelista. E evangelista hoje no contexto eclesiástico, veja aí um vídeo que nós temos o que é a igreja. Ele é como se fosse um trainee de pastor. Lamento dizer isso, comparar o sistema eclesiástico com o sistema industrial que existe por aí. Mas ele passa 3 anos como evangelista, no caso de algumas convenções, e depois disso ele automaticamente é pastor. Mas gente, não é assim que funciona. Ele mesmo deu uns para. Como é que Deus moldou alguém no formato retangular, por exemplo, e a pessoa está no formato retangular, mas aguardando a metamorfose para se transformar num formato redondo? Porque o formato dele é o redondo. Porque alguém viu que o formato dele é o redondo. Isso é uma questão eclesiástica, eu não estou fazendo uma crítica, só estou fazendo uma constatação. Alguém pode se organizar juridicamente com seus estatutos e estabelecer até outros cargos. Pode estabelecer o cargo de anjo-chefe, de querubim ungido para proteger, não tem problema, fique à vontade, o cargo é escolhido por qualquer um. Mas na base de Efésios 4 e 11 não existe essa transição, não existe essa mudança.
Porque ele escolheu uns para isso, escolheu outros para aquilo, escolheu outros para serem evangelistas. Ponto. Evangelistas. Por quê? Porque os evangelistas, o coração vai arder de vontade de evangelizar. Ponto. Ah, eu sou evangelista. E qual é o próximo passo? Estou na metamorfose, vou me transformar numa linda borboleta, vou me transformar em pastor. É assim? Não é assim que funciona. Não foi assim que ele chamou. Me perdoe qualquer coisa dessa natureza, mas se você ler o texto de Efésios 4:11 e você entender de forma diferente, eu dou a mão à palmatória. Agora, se não entender de forma diferente, compreenda o que diz a palavra de Deus e não caia em certas ciladas, não confundindo a eclesiologia das instituições com o que diz a Bíblia Sagrada. As instituições podem escolher o nome que quiser para seus cargos. Todavia, a Bíblia Sagrada ela é uniforme, ela é objetiva e ela não aceita alterações. Leia lá em Apocalipse, que você vai ver no finalzinho do livro de Apocalipse, dizendo que ai de quem acrescenta ou de quem tira. Mas vamos lá, ele mesmo deu uns para evangelistas. Aí nós entramos agora no contexto de hoje, ele deu outros para pastores. E quem são os pastores? Pastores são aqueles que apacentam. Ontem eu falei um pouco sobre os pastores. Os pastores são aqueles que oram. Eles estão orando, pedindo a Deus um discernimento espiritual, uma linha, uma direção. Os pastores são aqueles que leem a palavra de Deus, analisam, pesquisam. Por quê? Porque eles precisam dar comida quente ao povo. Oh, meu irmão, se você vai estar diante da obra, num culto de ensino, numa escola dominical, num culto aberto ao público, pregação, etc., que antigamente a gente chamava de culto de libertação, se você vai estar num velório, num casamento, num ato cívico, você não tem uma palavra ao povo? Se você vai numa casa onde tem um problema e chamar o pastor da igreja para tentar resolver aquele problema, o pastor é psicólogo, o pastor é juiz, meu irmão é intercessor, é advogado, é um benfeitor social, você não vai ter uma palavra? Então tem que ler. Tem que ler, tem que estar com a palavra afiada. Como disse o apóstolo Paulo lá, escrevendo a Timóteo, me parece no capítulo 3 ou capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Ele diz, fiel é esta palavra e digna de aceitação. Quem deseja episcopado, excelente obra deseja. Todavia, aí lá na frente ele diz, que maneje bem a palavra da verdade. E nós, infelizmente, somos obrigados a registrar que muitos, não é todos, mas muitos não manejam a palavra da verdade. E tem até alguns que extrapolam. Eu bem recente estive com a pessoa, onde a pessoa disse bem assim, olha, eu acho que aqui na região não tem ninguém melhor que eu, não. Oh, que engano. Oh, Jesus, tem misericórdia. É prepotência demais. Em vez de ter humildade, tem exaltação, tem arrogância. Precisa estudar a palavra, irmão. Precisa compreender a palavra. Ele precisa abrir o leque. Uma outra pessoa disse bem assim, olha, se alguém chega a ser pastor, é porque não é muito besta, não. Na realidade, um pastor ele é uma miscelânea de cargos e funções aplicadas em uma só pessoa para o desempenho de uma função, que é a função de direcionar o povo de Deus, de gerir o povo de Deus, de estar diante do povo. Então Deus escolheu pastores. Pastores que cuidam. Qual é a função do pastor? É aquela função de verificar se a ovelha está andando mancando, se não está andando mancando. Atualmente, muitos pastores, não são todos, são muitos, eles levam muito em consideração a lã da ovelha, né? Se a ovelha tem aquela lãzinha aí, está sempre junto com a mão em cima da lã, né? Afagando ali. Como quem diz, vou tirar a tua lã, vou tosquear. E a ovelha magra não busca para dar comida. E às vezes tem ovelha que está lá caída no canto e ele nem o rebanho é grande. Aí como é que faz, né? Não lembrei, não contei. Os pastores ficavam na porta do aprisco com um cajado assim. Aí elas iam passando ali 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, tal, 99. Tá errado. Passa para fora. Aí de novo passa para dentro de novo. 1, 2, 3, tal, 99. Tá errado. Conta de novo. 99, não. Bota a chave aí para que eu vou atrás dessa ovelha. Eu sei onde é que essa ovelha tá. Ela tá lá em tal lugar. É nessa função. Porque o mesmo Senhor que está lá no céu, que é chamado por Pedro de o sumo pastor, quando apareceu o sumo pastor, ele está de lá olhando cada um de nós, pastoreando cada um de nós na porta do aprisco, nos dando livramento, nos mostrando o melhor caminho, nos dando comida boa, como diz o Salmo 23. Nós costumamos na igreja, depois da bênção apostólica, citar o Salmo 23.
parte dele. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, habitarei na casa do Senhor na minha vida. Deu uma misturada aqui agora. É o Salmo 23 aquilo ali. Então nós precisamos ter a linha do pastor. Quem é pastor? Eu não sou pastor, graças a Deus o Senhor não me chamou para ser pastor. Então não existe essa transição. E tem também os doutores, que não é o foco da aula aqui hoje. O doutor é o que estuda, o que dizem que na mão é o dedinho menor, é aquele que fuça tudo quanto é coisa e traz e revela para a gente. Mas Deus está nos dizendo que Ele vai dar pastores para a edificação do corpo de Cristo. Olha, o Senhor deu pastores à sua igreja, corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e Deus estabeleceu para a igreja pastores. Então, meu irmão, nesta eclesiologia, não queira ser membro visando pastor. Não queira ser auxiliar visando o cargo de pastor. Não vou nem falar da função, vou falar só do cargo. Porque quem tem função não está muito preocupado com o cargo, não. Não queira ser diácono visando o cargo de pastor. Não queira ser presbítero visando o cargo de pastor. Não queira ser evangelista visando o cargo de pastor. E se você chegar a ser pastor, faça a função de um pastor. Faça ela devidamente. Não use os subterfúgios para expulsar esta ovelha. Tem pastor, irmão, por aí, que diz bem assim: eu acho que é melhor você congregar em outra igreja. Você não quer ir para outra igreja, não? Vai lá. De repente te aceitam lá. Pode ser que desse jeito aí que você está, alguém lá, já tem por aí quem te aceite. Os mesmos têm coragem de dizer: não, segundo a Bíblia Sagrada eu não vejo problema. Mas acontece que a instituição, parece até algum sistema religioso que tem por aí. Eu certa vez tive uma conversa com um líder de um outro sistema religioso aí, eu perguntei: mas por que você não casa? Aí ele: não, a gente não casa porque na nossa sistemática os bens não pode deixar para os filhos. Tem que deixar os bens de volta para a instituição, para ninguém pedir também direito trabalhista e outras coisas mais. Ação por dano moral. Meu irmão, vamos viver de acordo com o que nos diz a Bíblia Sagrada. E a sistemática que aí existe, ela não vai ajudar alguém a ir para o céu, não. Se seguir esta sistemática, alguém vai perder o caminho dos céus. Então vamos nós ler a palavra de Deus e entender que Deus deu pastor para a igreja para edificar o corpo de Cristo, desde que o pastor saiba qual é a sua função. E Paulo deixa muito bem claro isso. Paulo diz bem assim: os membros de vocês estão guerreando entre si? Me diz uma coisa, quer dizer que porque eu sendo nariz, não sendo orelha, eu não sou do corpo? Tem pessoa que acha que tem que ser aquilo ou não é. Ele quer ser mão e quer que todo mundo seja mão, quando na realidade às vezes nem mão ele é. Ele é do corpo, mas ele não se achou ainda. Então que Deus nos abençoe e que nós entendamos o nosso lugar, o lugar que Deus nos deu dentro do corpo de Cristo, para que este corpo bem ajustado, ou seja, com cada membro do seu devido lugar, ele cresça. Senão, vai ficar dando aquelas voltas assim, o corpo vai crescer para um lado e vai ficar faltando um pedaço de outro. Aí vai crescer. Não, vamos crescer o corpo todo junto. Agora deixe que Deus direcione, que Ele mesmo escolha. Porque quem bem tem interesse em ver o corpo de Cristo crescer é Ele próprio. Às vezes Deus não tem interesse de abençoar o bolso de alguém. Pode ser que Deus não tenha esse interesse. Mas de ver a igreja crescer, eu te garanto que Deus tem. Aliás, foi Jesus quem disse: nem as portas do inferno, nem sou eu que estou colocando, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deus te abençoe e amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre a igreja. Assim como o povo de Israel é o rebanho de Deus. Certamente nós vamos falar que Deus deu um privilégio à igreja de serem os últimos que se tornarão primeiro, em detrimento dos primeiros que se tornarão os últimos. Deus te abençoe, compartilha esse negócio aí, viu? Vai entendendo aí nas entrelinhas. Paz do Senhor.